Se tem algo na sua vida que você tem feito sem alegria, tá na hora de repensar. Tudo bem com vocês, gente? Eu tô ótimo. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre colocar alegria, prazer naquilo que a gente faz. Eu fiquei refletindo isso a partir de uma conversa que eu tive com alguns amigos meus. Eu queria dividir com vocês essa reflexão, que é o seguinte: quantas vezes a gente começa a fazer coisas que têm significado em si, assim, a coisa é uma coisa boa, uma coisa socialmente vista como positiva, mas a gente começa a fazer aquilo e com o passar do tempo a gente vai perdendo a nossa alegria naquilo. Então, por exemplo, eu tenho vários exemplos para dar, talvez você se identifique com um deles. Às vezes a gente tem uma religião que a gente serve na nossa religião. A gente ajuda lá no nosso centro de Umbanda, ou a gente ajuda na nossa igreja, no nosso centro espírita, ou numa religião dessas menos tradicionais, mas que a gente ajuda tocando um instrumento, ou sei lá, fazendo algo, ficando na porta para ajudar alguma coisa, enfim. E a gente começa a fazer aquilo no começo com prazer, e de repente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo alegria naquilo. A gente começa a fazer aquilo e aquilo vira um fazer por fazer. Ou se não, a gente pode viver isso com os nossos filhos. A gente tem um filho e a gente começa a educar o filho só porque é o certo a se fazer, e a gente vai fazendo ali um monte de regra, um monte de lista de coisas que precisam ser feitas ou não, e de repente a gente não tem mais alegria na nossa experiência com o nosso filho. Ou um trabalho que a gente começou a fazer, que a gente gostava muito, pode ser um projeto de internet, uma aula que você dava para alguém, e aí você tinha animação naquilo e de repente você perde a alegria. Às vezes uma relação que te deu tanto prazer, tanta alegria, e de repente aquilo começa a ficar pesado. Eu queria que você se observasse que se algo que você fazia lá atrás com alegria começou a se tornar um peso, talvez seja a hora de parar. Talvez seja a hora de repensar e até de pensar como devolver a alegria para isso. Como fazer isso de um jeito que te brilhe os olhos. Se a gente perde a alegria no fazer das coisas, a gente logo começa a ficar desesperançado, a gente começa a ficar cansado, a gente começa a fazer uma prática que a gente olha e não se orgulha mais, não se reconhece. A gente pode perder muitas coisas, mas a gente não deve perder a alegria. Porque a alegria é um estado que faz com que coisas que às vezes são difíceis façam sentido. Eu queria que você fizesse uma reflexão sincera a respeito das suas práticas, do seu trabalho, do seu namoro, das suas práticas religiosas, da sua relação com a sua família. E se pergunte, eu tenho alegria nessas coisas que eu estou envolvido? E se não tiver, se você já não encontra alegria nesses fazeres, que você repense ou como parar e se vincular a outras coisas, ou como trazer de volta a alegria. Às vezes é mudando a forma, é pegando mais leve, é convidando outras pessoas para ajudar, é mudando o sentido. Existem muitas formas de resgatar a nossa alegria num processo. O que não pode é continuar num processo num fazer que já não dá mais alegria. É super importante ter alegria naquilo que a gente faz, porque a vida é feita do nosso cotidiano. E se a gente não tiver alegria na nossa vida cotidiana, o resultado disso é a gente deprimido, é a gente sem energia, é a gente sem esperança. Então, a lição do dia de hoje é: renova a sua alegria. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.